Alteza Imperial e Real, Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Me pediram para fazer uma palestra aqui sobre a situação da Rússia, a atual situação da Ucrânia, da Crimeia, etc. Não vou fazer assim, sou uma pessoa que acompanha essas matérias. Aliás, trouxe aqui um pouco do material que eu li para fazer esta exposição, se bem que não vou massacrar as pessoas com a leitura desse material, mas eu gostaria de fazer essa exposição de uma perspectiva que é a perspectiva tendo sido eu, como foi dito aqui, passado boa parte da minha vida no Brasil, e isso tem uma razão, onde eu fui formado não só moralmente, intelectualmente pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, é na perspectiva das obras dele e sobretudo da sua obra mestra, que é a Revolução e Contra-Revolução, que eu darei esta palestra. Porque abarcar todos os aspectos políticos, sociais, económicos, exigiria que muitas pessoas falassem sobre a situação que hoje está gerada pela Rússia e pelas atitudes do presidente Putin. Neste tempo que é exíguo, não dá para evidentemente tratar de todos os aspectos. Eu vou-me restringir a alguns que me parecem os mais importantes, e no título da palestra está isso. Há vários aspectos meio enganosos nesta crise e que estão gerando falsas expectativas ou enganos em muitas pessoas. Eu até acho que se poderia dizer que a palestra até se podia chamar As Lições de Putin. Quais são as lições que nós podemos tirar das atitudes do Putin? Eu sei que isso às vezes é um pouco cansativo, mas eu também gosto, quando dou as minhas palestras, de fundamentar aquilo que eu digo, porque senão pode parecer uma criação ou uma invenção ou uma análise subjetiva, mas eu gosto pode ser um pouco cansativo, mas gosto de ler certas análises feitas por pessoas dos mais variados quadrantes, dos mais variados países a esse respeito. Eu começo por uma pergunta. Afinal de contas, qual é a importância desse assunto? Porque isso, para nós, está bastante longe. Imediatamente não tem uma consequência. Será que isso é tão importante assim? Muitos dos analistas que eu tive a oportunidade de ler e estudar dizem o seguinte: o que aconteceu na Ucrânia e, sobretudo, com a invasão e anexação da Crimeia é o fato político e geopolítico mais importante para uns desde do fim da Segunda Guerra Mundial, para outros desde a queda do Muro de Berlim, enfim, as datas são diferentes, mas eles dão uma grande importância ao que lá aconteceu. E há quem fale até da possibilidade de ser o estopim de uma terceira guerra mundial. Embora essa hipótese seja uma hipótese que por enquanto está longínqua, não se pode descartar. Além disso, é preciso considerar o seguinte: a Rússia de Putin, no longo exercício do poder que ele vem fazendo, foi tendo uma presença cada vez maior na América Latina. O regime de Putin é hoje um dos sustentáculos do regime chavista na Venezuela. É um dos fiadores, inclusive, daquele regime. Vendeu, como todos se lembram, quantidades gigantescas de armas à Venezuela, numa proporção que não tem relação com nenhum perigo imediato que a Venezuela vivesse. Bom, além disso, o regime de Putin tenta cada vez mais traçar alianças com países afiliados com o chavismo, como a Nicarágua
e outros países para tentar aumentar a sua presença militar na América do Sul. Depois, o Brasil faz parte de um grupo chamado BRICS. Portanto, a relação do Brasil com a Rússia está intimamente ligada à existência desse grupo, que é constituído pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. E, portanto, nesse sentido, o Brasil fica puxado também para o centro dessa crise. Além disso, uma questão menos importante, mas importante, é que o Brasil exporta muita coisa, sobretudo em setores do agronegócio, exporta muito para a Rússia. E, portanto, uma crise na Rússia pode abalar, inclusive, as condições económicas do Brasil. Bom, eu acho o seguinte, todos aqui acompanham os noticiários, os jornais, isso, mas como acontecem tantas coisas, eu tomaria a liberdade de fazer um resumo, resumidíssimo, do que é que aconteceu na Ucrânia desde o final do ano passado. No final de 2013, a Ucrânia devia assinar um acordo comercial, apenas comercial, com a União Europeia. O presidente era o presidente Yanukovych. Por pressão de Putin, cancela a assinatura desse acordo. E a Rússia exige que a Ucrânia assine esse acordo com a Rússia. Deslancham-se então manifestações de rua contra o governo por temor a um domínio crescente da Rússia na Ucrânia. Nós vamos depois ver tudo isso, eu só estou dando aqui os fatos. Vamos ver como tudo isso já tinha uma história anterior. Porque é que eles temiam isso tudo? Bom, o governo deslancha uma onda de repressão com abusos evidentes sobre as pessoas que estão na rua se manifestando. Já em 2014, o governo Yanukovych, pressionado, decide ceder a essas pessoas que se manifestam e tenta fazer um acordo. O presidente Putin exige mais repressão e diz que ele está sendo fraco com os opositores e exige mais repressão. Vejam como o seguinte, a Ucrânia é um país independente e o Putin fala da Ucrânia como se a Ucrânia fosse da Rússia e ele determina que tem que ser maior repressão ou não. Franco-atiradores russos vão para a Ucrânia e começam a matar e executar pessoas na Praça Maidan nas manifestações. Isso depois é documentado e inclusive foi agora apresentado no Parlamento da Ucrânia. Outro fato importante, depois nós vamos ver as versões que correm. Havia uma versão de que então as manifestações seriam apoiadas pelo Ocidente contra a Rússia. E nós vamos ver que isso não é bem assim. Mas há um acordo feito entre os países ocidentais e a Rússia e a própria Ucrânia. E o governo de Yanukovych decide ceder algumas coisas, mas no fundo vê-se que era um acordo que não acabaria por não ceder no essencial e deixaria a Rússia com a influência que ela tinha na Ucrânia. Acontece que uma parte dos manifestantes não aceita isso, não aceita esse acordo e o presidente Yanukovych foge e abandona o governo. De acordo com os preceitos constitucionais do país, é formado um governo provisório que convoca eleições para maio. A Rússia, logo que isso acontece, a Rússia tenta retornar o Yanukovych ao governo, não consegue e decide mandar suas tropas invadir a Península da Crimeia. A Península da Crimeia, explicando rapidamente, era um governo, fazia parte da Ucrânia, mas tinha um governo autónomo. Portanto, tinha uma certa autonomia em relação ao governo central da Ucrânia. Os russos entram na Crimeia com a ajuda de milicianos não identificados, portanto, que oficialmente não eram tropas russas. Eles ocupam os prédios do governo da Crimeia, tiram todo o mundo e decidem organizar uma espécie de plebiscito fantoche, porque é organizado em 8 dias, para ver se a Crimeia quer ou não sair
da sua ligação com a Ucrânia e se quer pedir para ser anexada à Rússia. Isso, evidentemente, foi um golpe do Putin em nome da população russa que vivia ali. O plebiscito é feito, a Crimeia solicita ser anexada à Rússia, a Rússia aceita oficialmente e anexa a Crimeia. Bom, a partir desse momento, milicianos pró-russos começam a lançar a confusão nas regiões do leste da Ucrânia, onde existe uma população russa mais acentuada. E começam a tomar cidades como Donetsk, em que eles tomam todos os prédios do governo, que é a segunda cidade da Ucrânia, alegando defender os interesses das populações russas. A gente vai ver que isso é um jogo propagandístico, porque nem sequer as populações russas estão saindo à rua pedindo esse apoio da Rússia. E são apenas milicianos comandados pelo Putin que estão fazendo isso. Portanto, o Putin vai claramente desestabilizando a Ucrânia, tentando evitar as eleições de maio e talvez tentando anexar partes da Ucrânia. No dia 17 deste mês, em Genebra, reúnem-se os Estados Unidos, a Europa e a Rússia e fazem um acordo para a estabilização da Ucrânia, que é o desarmamento desses milicianos que estão nessas cidades. Bom, depois de assinado o acordo, evidentemente a Rússia não cumpre nenhuma das coisas programadas e a Ucrânia decide então mandar tropas para libertar esses prédios da ocupação, mata alguns desses milicianos pró-russos e o Putin ameaça invadir a Ucrânia. E os últimos acontecimentos são que a Organização de Segurança e Cooperação Europeia envia vários observadores para aquela região para saber o que é que está acontecendo. E os milicianos russos, a mando do Putin, sequestram todo mundo. Portanto, vejam o total desprezo por organismos internacionais, por tudo. Eles sequestram todo o mundo e hoje eles fazem uma conferência de imprensa em que eles mostram todos esses observadores internacionais, portanto, um organismo internacional, todos são exibidos como se fossem criminosos. O que causou uma verdadeira revolta no Ocidente pelo descaso que isso representa. Eu estou só relatando fatos, mas eu não resisto a uma pequena observação desde já. Onde estão todas aquelas pessoas que gritavam que era preciso respeitar as instituições internacionais, a ONU, etc., na guerra do Iraque? Onde é que estão? Que só podia haver decisões feitas pelos grandes organismos. O Putin faz todas essas coisas, ninguém diz nada. Ele viola organizações internacionais como essa Organização da Segurança e Cooperação Europeia, que está mandando observadores. Ninguém diz nada. Nem imprensa, nem... Eu só mostro o seguinte, que como nós temos dois pesos e duas medidas em todas as coisas. Então, muitas vezes não somos levados e enganados por slogans que são lançados. E isso é um dos pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Hoje nós estamos na era da superinformação. Tudo o que está acontecendo agora na Ucrânia, se eu for para a internet, aqui eu sei tudo o que está acontecendo lá. Se foram presos, foram soltos, já foi solto. Um dos observadores, que era um sueco, foi solto porque sofria de um diabetes fraco, mas foi solto. Então tudo isso eu sei. Mas na era da superinformação, as observações precipitadas da realidade, as análises distorcidas também campeiam livremente. E passam-se muitas histórias para o Ocidente. Então hoje em dia, é moda dizer isso, que hoje em dia se fala das narrativas que são feitas sobre os fatos. As narrativas que foram simplificadas e distorcidas, que foram feitas a respeito desses fatos, são o seguinte. A Rússia está no seu direito. Porque ela pode e deve afastar a influência ocidental. Vamos ver o seguinte, qual seria esse direito? Porquê é que ela tem esse direito?
Isso é uma coisa não explicada, mas que só se vai explicar em razão de algo que é ocultado. Segundo, Putin está demonstrando ao mundo o que é ser líder, que não se verga ante instâncias internacionais e que age em defesa dos direitos do seu povo. Bom, mas o presidente Bush também. Ele também estava defendendo o seu povo, foi ao Iraque, etc. Não, mas aí já não era. Aí já não era um líder. O Putin é um líder, mas o Bush não era um líder, era um criminoso, um louco, um assassino e tal. Por fim, Putin, e isso é uma coisa que começa a circular pela Europa, Putin é um líder defensor do cristianismo contra a decadência ocidental. Eu acho o seguinte, todas essas afirmações é bom serem comprovadas nos fatos. Ora, só que os fatos comprovam exatamente o contrário, mas as pessoas continuam a repetir gratuitamente essas coisas. Eu levanto aqui assim uma dificuldade psicológica exatamente que surge nestes momentos assim. É que há um certo tipo de gente que confunde os seus desejos, os seus sonhos com os fatos que acontecem. E se hoje em dia é verdade que nós temos líderes fracos no Ocidente, temos líderes que impõem leis imorais no Ocidente, de repente aparece uma pessoa e sem análise nenhuma nós já lhe vamos atribuindo a condição de um herói do cristianismo, do herói da moral, etc. Mas só porque nós queremos que a coisa seja assim, como os americanos dizem, wishful thinking, né? Então, uma impressão pessoal, uma viva simpatia que se tem em relação ao terceiro, já são uma razão para confiar nele. E com base nessa confiança, começar a sonhar coisas deliciosas. Ora, é o que muita gente está fazendo. Está achando o seguinte: o Putin é um homem forte, é um homem que assume o nacionalismo russo, é um homem que tem orgulho da sua pátria, e nesse mundo globalizado em que as pátrias vão se dissolvendo, ele é um homem que a gente deve confiar. Inclusive é um homem que tem um poder para tudo. Ele invade a Crimeia, manda as tropas, não respeita ninguém. Portanto, é um homem interessante. É um homem que a gente deve confiar. E todas as suas promessas são sinceras e serão cumpridas. Agora a gente se pergunta o seguinte: por que a gente não se pergunta se ele não é um camuflador de inconfessadas intenções? Aliás, ele é o homem próprio para isso, porque a profissão dele, que é um agente da KGB, um alto agente da KGB, é exatamente essa: é disfarçar as suas próprias intenções. Não sei se se lembram, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, perguntaram ao candidato McCain o que é que ele achava da Rússia e o que é que ele tinha a dizer sobre a política externa russa. Ele disse o seguinte: quando eu olho Putin e olho bem no fundo dos seus olhos, eu vejo 3 letras: KGB. Muita gente naquela época riu, mas na realidade é exatamente isso. E nós vamos ver que isso é um fato concreto. Isso não é uma análise superficial, isso é um fato concreto. Bom, então é o seguinte, eu começo por exatamente, vamos analisar o seguinte: quem é Vladimir Putin? Vamos ver isso. Vamos analisar, porque todo mundo fala de Putin, nem sabe quem ele é. Vamos analisar quem é que ele é. Vladimir Putin nasceu em 1952 em São Petersburgo, e logo ao ingressar no curso de Direito, ele foi captado pela KGB para ser agente da KGB. Portanto, um homem que desde jovem fez a sua vida dentro da KGB. Ele passa a ter um percurso vertiginoso dentro da KGB e em pouco tempo, em poucos anos, ele se torna diretor dos assuntos externos da KGB. Portanto, ele não é apenas um agente da KGB, mas ele é o diretor de assuntos externos, ou seja, o homem que dentro da KGB planejava a política externa e a intervenção externa da União Soviética fora. Portanto, isso é muita coisa. Eu chamo a atenção o seguinte: ele, portanto, não é um homem adepto do regime comunista, mas ele é um homem das entranhas do regime comunista.
E não apenas das entranhas do regime, mas das entranhas mais sinistras, que são as entranhas repressoras. Portanto, ele é um homem completamente de dentro do mundo comunista. Não sei se isso está claro, quer dizer, não é apenas um simpatizante. Não, ele faz parte do esquema mais sinistro do comunismo. Com a queda da União Soviética, ele vai para a política e em 1996 é chamado pelo governo Yeltsin. Para fazer o quê? Para fazer a FSB, que substitui a KGB. Quer dizer, o que é que ele é? Ele é sempre um agente que vai trabalhando nas forças de segurança e nas forças de espionagem. Com a queda de Yeltsin, ele torna-se... Durante o regime comunista, ele foi o agente da KGB na Alemanha Oriental. É. O homem de contato com as taças da Alemanha Oriental. Bom, e depois quando ele fica nesse... alemão correntemente. Quando estava nesse posto de direção dos coisas externos, então ele mantinha essas relações todas na mão dele, não é? Bom, com a queda de Yeltsin, ele torna-se presidente interino e é eleito em 2000. Bom, aí ele começa um processo interno na Rússia, que também é muito interessante avaliarmos, porque a gente... Os jornais falam da Rússia como se a Rússia fosse uma espécie de um paraíso. O que é que aconteceu com o Putin desde que ele assumiu o poder? Ele fez um processo, se quiserem entender rapidamente, um processo de chavização dentro da Rússia. Ou seja, ele foi tirando todos os poderes, foi acabando com todos os poderes federais, locais na Rússia e foi os concentrando todos nas mãos do presidente, que era ele. Ele passa a ser um líder autoritário e começa a restabelecer, e aqui é muito interessante do ponto de vista da propaganda, ele começa a restabelecer todos os símbolos da Rússia. Os símbolos imperiais, ou seja, ele decide se enfeitar com todo o prestígio do império, dos czares, mas ao mesmo tempo ele restaura também todos os símbolos soviéticos, os hinos, etc. Portanto, para ele a Rússia... O aspecto nacionalista da Rússia engloba tudo. Engloba os crimes da União Soviética, engloba tudo. E ele começa a reforçar o papel da Igreja Ortodoxa Russa, dependente do Patriarcado de Moscou, que tinha sido fiel ao regime comunista e tinha sido amplamente agente do próprio regime para a perseguição dos católicos, dos outros ortodoxos que não aceitavam o comunismo e tal. Bom, ele começa a lançar a censura nos meios de comunicação, a fazer perseguições políticas, represálias económicas, processos penais arbitrários e, em casos extremos, ele mata opositores. Bom, isso são fatos que podem se ler nos jornais. Diante de tudo isso, a Europa foi fechando os olhos e foi dizendo que o Putin era um parceiro confiável. Agora estão vendo o que é que aconteceu. Ele cerca-se de ex-agentes da KGB para restabelecer o seu poder autoritário. Ou seja, não é apenas ele que é um ex-agente da KGB, mas ele cerca-se de mais ou menos 300 altos funcionários e oficiais da KGB, da ex-KGB, para montar o regime dele. Tanto é assim que há quem chame a República Russa atual de República da KGB, porque eles eram portanto, era um núcleo da repressão do regime comunista que toma conta da Rússia. Bom, eu só pergunto o seguinte: se o nazismo tivesse caído e houvesse um regime depois na Alemanha de oficiais da Gestapo, quer dizer, seria, quer dizer, o que é que a pessoa acharia? Bom, ele estatiza ou neutraliza boa parte dos meios de comunicação independentes. Reestatiza, isto aqui também é um aspecto muito importante, porque em todas as tradições que ele fala, ele nunca fala da propriedade. Ele reestatiza todo o setor de energia e dos chamados setores estratégicos, devolvendo assim para o Estado a ingerência hegemônica na vida econômica do país. Só os setores do gás e do petróleo ficam entregues a oligarcas ligados a Putin. E, vejam bem, Putin é hoje o homem, o presidente de todo o mundo com a maior fortuna pessoal. Esse é o grande moralista que gente no Ocidente está dizendo que é até há quem o chame de Carlos Magno da moral.
Bom, esse aí. Bom, ele põe todos os poderes submissos a eles, o poder judiciário, o poder legislativo, etc., são submissos a eles. Começa a fazer assassinatos de jornalistas, prisão arbitrária de opositores. Lembro só 2 casos famosos, aquela Ana Politkovskaya, que era uma jornalista que denunciava os crimes do Putin, foi morta. Todo mundo diz que ela foi morta pela KGB, e um ex-agente da KGB, que era um coronel, que vai para o Ocidente, fica a viver em Londres e denuncia o Putin por várias coisas. E não sei se lembram, ele é morto em Londres com uma maneira brutal, com polónio, não sei quantos, que é uma das características das mortes feitas pelos agentes da KGB. Isso em pleno coração de Londres. E os ocidentais praticamente não disseram nada. Imaginem, por exemplo, um presidente norte-americano que manda matar um opositor num outro país, mas vinha o mundo abaixo. Não, todo mundo fica calado porque é o Putin, afinal de contas. Bom. Então, isso é quem é o Putin. Agora, eu pergunto o seguinte, o que é que ele quer? Afinal de contas, o que é que ele quer? E aqui eu acho que nós entramos na parte mais interessante dessa exposição, que é o seguinte. Há uma constante em todas as análises que hoje são publicadas a respeito do que está acontecendo na Rússia. Essa constante é uma frase. E é uma frase pronunciada no discurso de Putin quando ele subiu ao poder pela primeira vez. O que é que o Putin disse? Ele disse o seguinte, que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geoestratégica do século XX. Bom, essa frase, que eu me lembro que na época guardei, tenho no meu arquivo, foi sepultada e nunca mais ninguém falou disso. Mas agora todo mundo a ressuscita para explicar, afinal de contas, o que é que está acontecendo. E eu acho que esta afirmação exige, se tiverem paciência, exige uma certa, que nós nos detenhamos nela, porque cada palavra é importante. Ele diz o seguinte, o fim da URSS, portanto, o fim da URSS é um fato que ele considera como uma catástrofe. Portanto, uma catástrofe é o quê? É uma calamidade ou um revés. Ora, uma calamidade ou um revés, o que é que nós fazemos? Tentamos revertê-lo. Portanto, se ele no primeiro discurso em que ele assume a Rússia, ele diz que o fim da URSS é uma catástrofe, ele vai o quê? Vai tentar reverter essa catástrofe. E o que é reverter essa catástrofe? É voltar a haver a União Soviética. Ou isso, ou a lógica não tem razão, ou é assim. Vejam bem, nas manifestações agora em Moscou, em que as pessoas saíam às ruas para apoiar o Putin, havia cartazes que diziam assim, URSS 2.0. E muitas bandeiras comunistas tremulavam nas manifestações. Bom, mas ele diz que essa catástrofe foi o quê? Geopolítica. Portanto, ela não foi apenas geográfica, mas ela foi geopolítica. Ou seja, o lado político da União Soviética, ou seja, o comunismo da União Soviética, ter desaparecido daquela maneira foi uma catástrofe. Está dito nessa frase. Portanto, um homem que diz isso, ele vai querer reverter isso aí. Bom, agora eu me permito aprofundar ainda mais um pouco essa afirmação pelo seguinte. Na realidade, como eu já tive a oportunidade de dizer anteriormente, espalham-se muitas versões superficiais sobre as coisas. Ora, a história vai se construindo. E a história vai se construindo e muitas vezes sobre equívocos. E as pessoas pensam uma coisa, mas na realidade, na profundidade, ela é outra. Uma das coisas que ficou, uma das ideias que ficou no Ocidente é o seguinte, que Gorbachev, na realidade, quis acabar com o comunismo. Ora, Gorbachev nunca quis acabar com o comunismo. Eu tomo aqui as palavras da Margaret Thatcher, que nas suas memórias políticas diz logo no início delas, que Gorbachev nunca quis acabar com a União Soviética.
e que nunca ninguém legitimamente tem o direito de dizer que ele acabou com o comunismo. E ela diz mais ainda, a União Soviética caiu, mas essa luta ideológica vai permanecer no Ocidente. Porque o comunismo vai permanecer e a ideologia comunista vai permanecer. Bom, mas eu acho mais interessante é lermos o próprio... Eu até tenho aqui o livro, que acho que muita gente falou dele, mas pouca gente o leu, que é o livro da Perestroika. Se as pessoas tivessem lido mais o livro da Perestroika, não se tinham iludido tanto a respeito do Gorbachev. Eu estou indo até o Gorbachev porque é importante este caminho do Putin, essa catástrofe de que ele fala, é o fracasso do plano do Gorbachev. Porque, na realidade, eu vou ler aqui um trecho bem curtinho do Gorbachev, o que é que ele diz neste livro, logo no início. Para colocar um fim a todos os rumores e especulações que abundam no Ocidente, gostaria de salientar mais uma vez que estamos conduzindo todas as reformas de acordo com a opção socialista. Aqueles que esperam que nos afastemos desse caminho ficarão muito desapontados. Cada etapa da perestroika e o programa como um todo está totalmente baseada no princípio de mais socialismo e mais democracia. Quer dizer, de onde é que as pessoas tiraram que Gorbachev queria acabar com a União Soviética? Todas as esperanças de que começaremos a construir uma sociedade diferente, não socialista, e que passaremos para o outro lado são irrealistas e fúteis. Aqueles que no Ocidente esperam que desistamos do socialismo vão ficar desapontados. É preciso que entendam isso e ainda mais que partam desse entendimento nas relações práticas com a URSS. Portanto, o plano de Gorbachev era a manutenção da União Soviética numa transformação interna, que ele diz depois no livro, que era o lançamento da ideia do coletivismo autogestionário, como ele diz, uma das valiosas ideias de Lenin que tinham sido abandonadas. Portanto, essa era a intenção de Gorbachev. Ora, exatamente o que aconteceu foi o seguinte: ele, para essa transformação, precisava diminuir um pouco o lado repressivo que havia dentro da União Soviética e o lado estatal que havia dentro da União Soviética. Só que aí veio ao de cima um descontentamento gigantesco que o professor Plínio Corrêa de Oliveira teve a ocasião de descrever num manifesto que publicou em vários países do mundo, e que era o descontentamento de toda a Rússia. Bom, e aí as pessoas, vendo-se um pouco livres, começaram a pedir, os países que eram subjugados pela União Soviética começaram a pedir para sair. Os países bálticos, a Ucrânia e outros começaram a pedir para sair. Então, o que houve foi um desfazimento do Império Soviético, mas não querido pelo Gorbachev. E isso aqui é importante. Portanto, tem toda a razão o Putin, que era um homem do regime, em dizer que aquilo foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Sei, sim, tudo tem lógica. Bem, mas vejam bem, Putin não disse isso só no início. Em 2005, quando ele já estava há vários anos no poder, comemoravam-se os 60 anos do armistício, e ia haver uma cerimónia em que vários líderes do mundo iam participar. E o presidente Bush, filho, vai aos países bálticos e faz um discurso histórico em que ele condena o Ocidente pelo Tratado de Yalta. E ele diz que foi o maior erro do Ocidente, foi o Tratado de Yalta. Isso é um momento histórico, porque era uma censura ao próprio Estados Unidos. E ele diz isso porquê? Porque ele diz o seguinte: a Europa e o Ocidente, os Estados Unidos, entregaram metade da Europa para as mãos da União Soviética. Por isso, e ali nos países bálticos, ele faz esse discurso. Ele diz o seguinte: os acordos de Yalta seguiram uma tradição injusta de Munique e do pacto Molotov-Ribbentrop, ou seja, a aliança do nazismo com o comunismo. Bom,
ele sai dali e vai para a cerimónia internacional. Vladimir Putin, em função desse discurso, faz um outro discurso em que ele diz o seguinte: ele apresenta a guerra e o pós-guerra, portanto, toda a posição da Rússia, da União Soviética, contra os nazistas, incluindo nisso a integração forçada de nações inteiras na URSS, ou a sua submissão às vontades de Moscou, como atos heróicos dos quais nada há a lamentar. Ou seja, mais uma vez, nos 60 anos do armistício, ele reforça a ideia de que a União Soviética devia existir, era de direito e nenhum crime tinha sido cometido. Ora, vamos falar da Ucrânia. Na Ucrânia não foi cometido nenhum crime. Em 1930, Stalin lança aquele programa de coletivização agrária que leva centenas e centenas de milhares de camponeses a morrerem de fome. 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões. E isso não é um crime? Mas para Putin não é. Então é o seguinte, eu tenho a impressão seguinte: as pessoas, quando falam das coisas, não estudam e não vão aprofundar, porque este é o percurso de Putin no poder até agora. Bom, nós vamos ver que isso, nesta última eleição, se agrava mais quando Putin claramente fala de uma aliança anti-ocidental, que é o tal eurasianismo dele, que eu vou tentar também rapidamente expor aqui. Bom, eu leria só alguns trechinhos de artigos que vão na linha do que eu disse, só para verem que essa construção não é uma construção imaginária. No El País, da Espanha, Ian Bremmer, Um Mundo Sem Lideranças. Com a intervenção militar direta da Rússia na Ucrânia e a condenação da ação por parte dos Estados Unidos e da Europa, o exército ucraniano em alerta máxima, estamos assistindo aos acontecimentos geopolíticos mais desestabilizadores desde o 11 de setembro. Certamente, desde uma perspectiva global mais ampla, a sua importância é imensa. Trata-se de um conflito transfronteiriço que afeta diretamente as esferas da segurança, política e economia e que corre o risco de experimentar uma escalada de grandes dimensões na zona do mundo delicada do ponto de vista estratégico. Supõe um enfrentamento direto entre grandes potências. A credibilidade dos líderes europeus e norte-americanos e russos está em jogo e as apostas são astronómicas. Quer dizer, na realidade, é toda uma ordem mundial que está sendo abalada por esses desafios do Putin. Também no El País da Espanha, um Charles Tannock escreve o seguinte: o Império de Putin. Vejam bem, todos estes analistas vão falando que Putin tem a intenção de restaurar um império, que esse império coincide com a União Soviética. Eu depois vou mostrar o seguinte: seria um pouco simplificador dizer que ele quer apenas restaurar uma ordem comunista. Ele quer uma outra coisa, que é uma mistura de comunismo, de nacionalismo russo, de nazismo, nacionalsocialismo, portanto. É uma mistura de todas essas coisas. A invasão da Crimeia por parte da Rússia é o exemplo mais brutal de uma agressão em tempos de paz que a Europa tenha presenciado desde que a Alemanha nazista invadiu os Sudetos em 1938. Hoje talvez prevaleça a ideia de minimizar as lições de Munique, quando Neville Chamberlain e Daladier apaziguaram Hitler ao ceder à sua reivindicação sobre a Tchecoslováquia. Mas se o Ocidente consente na anexação da Crimeia, a segunda vez que o presidente russo Vladimir Putin rouba um território a um Estado soberano depois da invasão russa da Ossétia do Sul em 2008, os líderes democráticos de hoje, sem dúvida, lamentarão a sua inação. Bom, depois o próprio jornal El País, que é um dos melhores jornais em matéria, apesar de ser um jornal de tendência esquerdista, é um dos melhores jornais em matéria de análise
política internacional, tem um editorial cujo título é A Cartada de Putin. E ele diz o seguinte, que seria irreal pensar que Putin entregaria a Ucrânia sem luta. À margem da humilhação pessoal... Água, professor, circula. Está aqui. Muito obrigado, Dom Luís. Estou certo. À margem da humilhação pessoal, o aviso político supõe uma revolução democrática triunfante às portas de Moscou. O neo-imperial projeto euroasiático do presidente russo é uma cáscara vazia sem a Ucrânia. Portanto, a gente vai ver o seguinte, a Ucrânia é uma peça fundamental. E dentro da Ucrânia, e isso é uma outra das versões falsas que se espalhou, é o seguinte, dentro da Ucrânia o que o pessoal quer é aderir à União Europeia. Essa não é a realidade profunda. A realidade profunda é o seguinte, os ucranianos têm medo outra vez do domínio soviético e do domínio desse neo-imperialismo do Putin. E querem se livrar disso aí. Muitos veem a ligação à União Europeia como uma espécie de salvação. Mas não é daí a dizer que eles aderem aos princípios que regem hoje a União Europeia, eu já poria muitas dúvidas. Além do mais, uma coisa que poucos jornais falam e é a questão da presença dos católicos na Ucrânia, que nós vamos ver depois adiante. Se tiverem paciência, eu leria mais alguns artigos que são... Artigos não, trechos de artigos que são de analistas de diferentes países, dos Estados Unidos, da França, para verem o seguinte, como há semelhantes visualizações. Este é feito por Georg Forberg, um analista da Europa Oriental que escreve uma análise detalhada para a CNN. A crise da Crimeia. A Europa deve finalmente verificar a doutrina Putin. Isso é um dos pontos que eu vou acentuar aqui. Há uma ideologia e há uma doutrina atrás da ação do Putin. Quem acha que é apenas um ato impensado, não é. Movendo-se da descrença para a consternação do horror, os europeus perderam quaisquer esperanças e ilusões que possam ter alimentado de que a Rússia fosse um parceiro cooperante e previsível. Em vez disso, as imagens invocam a intervenção soviética na Tchecoslováquia de 68 e na Hungria de 1956, e uma nova Guerra Fria parece plenamente possível. No entanto, por mais distantes que essas comparações possam parecer, refletem a busca frenética entre os políticos ocidentais e especialistas para encontrar as causas subjacentes, as razões e as consequências das ações da Rússia na Ucrânia. E a Europa desperta lentamente, sendo testemunha de uma mudança radical na política externa russa que abala os próprios fundamentos da ordem europeia surgida após a queda da Cortina de Ferro. As ações da Rússia na Ucrânia, ainda em pleno andamento, sinalizam nada menos do que o amadurecimento de uma nova estratégia intervencionista, assemelhando-se à doutrina Brezhnev. Portanto, não é uma invenção minha, que é uma coisa do comunismo, não. Assemelhando-se à doutrina Brezhnev, o Kremlin parece totalmente resolvido agora a interferir em qualquer um de seus vizinhos pós-soviéticos, quando eles escolham um modelo político interno ou alianças externas que diverjam do que Moscou propõe. Autocracia dentro e integração euroasiática fora. Por exemplo, os países bálticos. Os países bálticos, ainda agora uma deputada dos países bálticos no Parlamento Europeu disse o próximo podem ser os países bálticos e a Europa tem que abrir os olhos e tem que nos defender diante da ofensiva do Putin. Esta estratégia estava sendo gestada há uma década. Aqui vejam a cegueira, foi a mesma coisa com o Hitler, foram deixando, há uma década, desde que o presidente Putin estabelecera por completo o seu regime autoritário, domando os oligarcas e controlando a economia e se deliciando com as receitas do petróleo e do gás, o Kremlin começou a mover-se sobre os seus vizinhos. Então ele disse o seguinte, o que era um fato, muitos daqueles países que saíram da União Soviética eram democracias instáveis porque nunca tinham sido tirados os aparatos do comunismo de dentro, eram eles mesmos que governavam. Ele avança sobre a Bielorrússia, sobre o Cazaquistão, e a Rússia foi aperfeiçoando um arsenal de coerção sobre esses povos.
Depois ele diz uma coisa muito importante. A Rússia passou a participar das organizações internacionais e a desmoralizar todas as instituições internacionais, votando sempre contra, desmoralizando, impedindo atos, etc. Depois ele enfraquece a sociedade civil, a mídia independente e tal. É de surpreender, portanto, que as respostas europeias para o comportamento cada vez mais agressivo da Rússia tenham sido mortiças, na melhor das hipóteses. O que pode ter sido um vasto coquetel de ações ad hoc para aumentar a influência russa sobre os seus vizinhos e para restringir a da Europa, tornou-se uma doutrina de pleno direito, com o retorno de Vladimir Putin à presidência em 2012. Desde então, o Kremlin tem tanto formalizado suas ambições, como lhes dado um fundamento ideológico. Ou seja, existe uma ambição explícita e existe um fundamento ideológico para ele. Formalmente lançou a União da Eurásia, um projeto de integração das ex-repúblicas soviéticas à hegemonia russa, impedindo-as de se aproximarem da União Europeia. No plano ideológico, Moscou revestiu sua política como uma luta civilizacional entre a superioridade do seu próprio modelo, de um Estado forte e de uma sociedade controlada, em face das fracas e degeneradas democracias liberais da Europa. Ora, isso aqui também é um sofisma. Por quê? Porque realmente as democracias da Europa têm caminhado, pelo seu laicismo, etc., para coisas horríveis de ataque à civilização cristã, à igreja e tudo. Mas isto não é um problema de povos. Isto é um problema de moral. Não é um problema de povos. Ora, o que eles dizem é o seguinte: o nosso modelo, que é o modelo dos povos eslavos, portanto nós voltamos a um nacionalismo como solução. Ora, o nacionalismo não é solução nenhuma. O que é solução para o mundo e para... são os princípios da Igreja Católica. É um princípio de uma civilização cristã. Portanto, vir falar em nome dos povos. Agora eu pergunto o seguinte: onde é que está a crítica do Putin? Ele critica as sociedades liberais. Onde é que está a crítica do Putin ao comunismo? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Portanto, ele tem... essa crítica é enviesada. É uma crítica real por alguns lados, mas enviesada. À luz disto, a intervenção russa na Ucrânia não é nem uma reação impulsiva do Kremlin, nem o resultado de uma má avaliação da realidade por parte de Vladimir Putin. Pelo contrário, é a aplicação integral de uma estratégia que está sendo esboçada há muito tempo. A única novidade é que, com a incorporação planejada da Crimeia para a Federação Russa, esta doutrina está atingindo a sua meta: redefinição das fronteiras no espaço pós-soviético. Ao fazê-lo, a Rússia ameaça todos os seus vizinhos e desafia a ordem europeia como tal. Portanto, quer dizer, isso é uma coisa que não fui eu que escrevi, é uma pessoa que não tem nada a ver e está escrito aqui. Agora eu leio trecho de um artigo do Le Monde, escrito por um Alain Franchon: a doutrina Putin e a Ucrânia. Vejam como todos falam de uma doutrina. Quer dizer, essa é outra das mentiras do mundo atual. Não há mais ideologias, não há mais doutrinas, não há mais nada. Agora todo mundo fala de doutrina. Há uma doutrina, que há uma ideologia. Eu depois falarei um pouco do Dugin, o inspirador de Putin. Entre Vladimir Putin e os ocidentais, o jogo é desigual, como o mostram, uma vez mais, os acontecimentos da Ucrânia. Um tem uma estratégia, os outros têm interesses. Um é adepto dos esportes de combate, os outros gostam de jogar a peteca. Americanos e europeus creem ter feito uma aliança difícil, mas com alguém que pensa como eles. Desenvolvimento econômico, mercados globalizados, estabilidade estratégica, etc. E eles se recusam a ver que o homem do Kremlin não tem essas prioridades. Putin tem uma visão, Putin tem uma doutrina, fundada sobre uma convicção: o desaparecimento da URSS foi o maior desastre geopolítico do século XX. Vejam como todos repetem isso. Portanto, a doutrina dele é baseada nessa constatação. Ele se deu uma missão a si mesmo: restaurar aquilo que pode ter sido o Império Soviético. Esse estratagema funciona com nostalgia. Putin não imagina a Rússia sem uma forma de império em torno de si, como se o expansionismo fosse uma componente da identidade russa.
ela foi certamente uma componente da identidade soviética, né? Lançado em 2011, o novo agrupamento chama-se União Euroasiática, que, além da Rússia, conta neste momento com o Cazaquistão e com a Bielorrússia. A Geórgia já foi amputada pela força de 1/5 do seu território em 2008. A doutrina Putin apoia sobre uma boa dose de paranoia, alimentada pelos próprios mídias subservientes ao Estado. Estes traçam um retrato do Ocidente, ao mesmo tempo decadente, que vai perdendo o declínio do seu poder e ameaçador, e cuja intenção última é sempre enfraquecer a Rússia. Então a gente vê que há uma propaganda, assim como o nazismo fazia uma propaganda interna, há uma propaganda contínua dos meios de comunicação dentro da Rússia, controlados pelo Putin, para alimentar essa paranoia da perseguição à Rússia. Tendo o seu golpe de força dado certo, Putin tem 3 opções. Então aqui ele diz o seguinte, que ou ele, por enquanto, fica só na Crimeia, ou ele já dá outros passos e tenta atacar já a Ucrânia, mas ele está fazendo um progresso na sua doutrina e na sua estratégia. Pois uma Teresa de Sousa, de um jornal português chamado O Público, um dos mais importantes em Portugal, ela é uma europeísta e especialista na questão da União Europeia. E ela vai mostrar o seguinte, como na realidade tudo aconteceu porque os europeus foram completamente ingênuos diante da Rússia. Já ninguém tem dúvida, a maior crise vivida na Europa desde a queda do muro, esta aqui, que põe em causa as fronteiras estabelecidas desde o fim da Guerra Fria. E a Europa sabe melhor do que ninguém o que isso significa, ou seja, mexer nas fronteiras. E que apanhou os europeus absolutamente de surpresa. Desta vez não vai ser fácil resolver essa crise apenas pelo método preferido, que é o deixa andar. Em boa verdade, esta distração traz consigo um ensinamento. Apesar da estratégia Putin para a reconstituição de um novo Império Russo, capaz de apagar as consequências da implosão da União Soviética, a maior tragédia geopolítica do século XX, vejam como todos dizem a mesma coisa, a União foi fechando os olhos. Primeiro apostou numa parceria estratégica com Moscou, assente nos valores comuns, indiferente ao endurecimento do regime. Putin chegou a ser um democrata, quando Jacques Chirac e Gerhard Schröder caíram na asneira de o incluir no chamado Eixo da Paz em oposição a Bush no Iraque. Obama, chegado à Casa Branca, carregou o botão do reset, pondo termo a um período de maior hostilidade entre Washington e Moscou. O governo de Medvedev permitiu realizar uma histórica cimeira da NATO em Lisboa, em que, como muita gente escreveu, era o fim da verdadeira da Guerra Fria. Por quê? Porque a Rússia participou da cimeira da NATO. Quer dizer, os europeus estão se iludindo de todas as maneiras. Agora ele dá um pontapé na mesa e vira tudo isso. Bom. Eu não sei se eu estou cansando demais com essas leituras, mas é que eu acho o seguinte, que sem essas leituras fica um pouco vago o que eu estou dizendo. Há um longo artigo escrito na Folha de São Paulo, transcrito na Folha de São Paulo, de uma Sophie Oksanen, que é uma opositora ao Putin, e ela diz o seguinte, os europeus não querem ver a realidade, não querem ver que o Putin está construindo de novo um império. A última vez que sob os olhos do Ocidente, a última vez que a Europa Oriental e os países bálticos foram vendidos à União Soviética e absorvidos em sua esfera de influência foi sob o Pacto Ribbentrop-Molotov, uma manobra que contribuiu para que o Império Soviético viesse a atingir o seu maior poder. Agora a Rússia deixou claro em palavras e atos que pretende restaurar a velha glória do seu império. A doutrina Brezhnev foi atualizada e adotada por Putin. A Rússia acredita que tem o direito de intervir nas ações de Estados independentes caso estes pareçam estar se aproximando demais do Ocidente. A Duma, o legislativo russo, debate em regime acelerado uma lei que facilitaria a anexação de regiões que no passado estiveram sob o domínio soviético
e os povos da Europa Oriental e dos países bálticos ficam imaginando se uma vez mais terão depositado em vão sua fé no Ocidente. Vejam bem, aqui há uma coisa importante em relação à Ucrânia, é que a Ucrânia enquanto país europeu, é o maior geograficamente. É uma das economias mais fortes da Europa. E tem uma coisa, quando eles se tornaram independentes, eles tinham um dos maiores arsenais nucleares do mundo, porque eles ficaram com 1.200 ogivas nucleares. E a Rússia pressionou para que lhes fossem tiradas as ogivas nucleares. E o Ocidente, os Estados Unidos e a Inglaterra concordaram em forçar a Ucrânia a entregar suas ogivas nucleares. Eles entregaram com uma condição, que os Estados Unidos e a Europa os defendessem militarmente diante de qualquer agressão russa. Como vocês estão vendo, isso não está acontecendo. Portanto, eles se desmobilizaram do ponto de vista da entrega das armas nucleares e é o que está acontecendo. Bom, ela diz o seguinte: a anexação ilegal da Crimeia tem um grande valor simbólico. Não é apenas um valor geoestratégico. É a primeira região desde o período soviético a ter sido tirada de um Estado independente e incorporada à Rússia. Também é um teste, um estudo da tolerância e da moral do Ocidente. Será que ousará honrar suas promessas ou trairá o leste novamente? O contra-ataque do Império decaído começou em 2005, quando Putin declarou que o colapso da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. O objetivo dessa versão da história é fazer renascer o orgulho nacional russo e funcionar como lembrete de que integrar o Império Russo era benéfico para pessoas de outras regiões. Os antigos Estados vassalos têm opinião bastante diferente. Quer dizer, então, nós estamos diante de uma ofensiva em nome de uma doutrina, em nome de uma geoestratégia que é restaurar o Império Soviético, ainda que a doutrina seja um pouco diferente, e alegando o quê? Uma coisa que o Hitler alegou também, mas aqui é mais falaciosa. O Putin alega, por exemplo, agora na Ucrânia, que as populações russas podem estar sendo desrespeitadas. Não há nenhum fato concreto que o mostre. Só que isso também tem uma falácia. Por quê? E esta autora aqui o diz muito bem. Muitas das populações russas nesses lugares foram fruto do quê? Das mobilizações de população que o regime comunista fazia para tentar dominar as outras nações. Portanto, elas já são intrusas ali. Mas agora, em nome de defendê-las, o Putin se acha no direito, por exemplo, de invadir a Ucrânia, se for o caso. Agora, isso levanta um outro problema, eu faço aqui um parênteses, levanta um outro problema para nós já diretamente. Aquele Demetrio Magnoli escreve um artigo comparando o Hitler com o caso dos Sudetos, o Putin, evidentemente não são semelhantes, mas não são idênticos, mas são semelhantes os casos. Mas ele diz o seguinte: está-se levantando um problema jurídico, que é não haver mais a soberania das fronteiras e do Estado, mas haver uma soberania de sangue. Então, havendo uma população russa na Ucrânia, a Rússia pode entrar e defender e anexar essa parte porque eles estão se sentindo mal. Imaginem o seguinte, agora eu vou dizer uma coisa que é meio ridícula, por isso é que eu vou dizê-la. Não vou ferir ninguém. Imaginem que há uma região do Brasil cheia de japoneses e eles dizem que não estão se sentindo bem e vem o Japão e anexa. É o mesmo princípio. Só que há uma coisa que pode acontecer, e isso pode acontecer mesmo. É nesses territórios indígenas, que estão sendo transformados em territórios indígenas, imaginem que há uma denúncia de que esses índios estão sendo vítimas do governo brasileiro, seja qual for. E que eles não estão tendo paz, não estão podendo desenvolver a sua cultura. E que um povo amigo decide anexar essa parte do Brasil para defender os índios. Ou a ONU decide pegar isso aí, anexar, e o Brasil perde uma parte do seu território. Isso já não é tão inviável. Foi a Namíbia. Sim, não me entendi. Foi a Namíbia, na África do Sul. A ONU veio e disse: não, isso aqui. Bom, agora, isso é uma coisa que pode acontecer no Brasil, porque essas demarcações indígenas são cada vez mais absurdas, sem justificação nenhuma, e ainda agora estava viajando para Roma
para ir falar com o Papa, junto com elementos da CNBB e do CIMI, um cacique tupinambá chamado Babau, que ia fazer denúncias à Santa Sé sobre os maus tratos dos índios. Por acaso ele foi preso na saída pela Polícia Federal porque ele tinha apenas um crime de assassinato contra um fazendeiro para responder. Mas para ver bem o nível do tipo de gente que está atrás disso. Esses índios tupinambás já invadiram na Bahia 150 fazendas de uma região de 600 fazendas. Agora eu pergunto o seguinte: o Putin está fazendo uma coisa no leste europeu, mas ele não está levantando um princípio, que pode desestruturar toda a ordem atual dos Estados-nações. Eu não estou dizendo que a ordem dos Estados-nações seja a mais ideal, mas é a que nós temos no momento e é a que dá estabilidade hoje em dia. Ele não pode estar inaugurando um princípio desestabilizador que se pode internacionalizar? É uma pergunta, isso não... Eu caminho já para o final da minha exposição. Queria só dar um pouquinho da questão do eurasianismo, do Dugin como inspirador do Putin. Eu dou aqui assim um artigo sobre quem é o Alexander Dugin. Inclusive ele andou pelo Brasil, teve uma polémica com o Olavo de Carvalho. Acho que essa polêmica está publicada num livro. Bom, e eu leio aqui um artigo que faz um resumo da doutrina dele, escrito por um sebatista, e ele faz um resumo da doutrina do Dugin. O maior expoente na atualidade do eurasianismo, Alexander Dugin, é alguém bastante próximo da linha dura comunista pós-soviética. Portanto, vejam de novo onde é que a gente vai parar. Dugin também é próximo da linha, dos comunistas da linha dura. Poderosos elementos das agências de desinformação, membros da Duma e do executivo russo. Portanto, tudo ligado às agências da KGB, da FSB, etc. Ele é um quadro político do Partido Eurásia e é autor de um livro chamado Fundamentos de Geopolítica, um dos manuais empregados em cursos da Academia Militar Russa sob a chancela do Alto Comando das Forças Armadas. Portanto, isso é muito importante, ou seja, é um homem que forma o pensamento geoestratégico das Forças Armadas da Rússia de Putin. O eurasianismo e suas implicações como fundamento ideológico do imperialismo pós-soviético. É, pois, crucial à política preconizada por Dugin o conceito de revolução conservadora. E aqui está um dos elementos mais traiçoeiros de toda essa manobra do Putin. Eles, naquela mentalidade da desinformação, de lançar a confusão, estão vindo ao Ocidente impulsionar a revolução conservadora. Para quê? Para dividir o Ocidente. Ora, vamos ver uma coisa. Quem é que no Ocidente são os partidos e os políticos que instigam as leis como aborto, casamento homossexual, etc.? Quem são esses partidos? São normalmente os partidos de esquerda. Curiosamente, aos quais eles são aliados. Mas eles depois vêm instigar a revolução conservadora. Ora, eles estão fazendo exatamente o que Lenin dizia. Façamos nós a reação antes que outros os façam. Posso dizer por experiência própria, na França, nas tais manifestações contra o casamento homossexual de multidões, em boa parte apoiadas pelos elementos do Putin, o homem dos valores cristãos, era proibido qualquer slogan religioso. Era proibido qualquer imagem religiosa. Por quê? Então eles não são os opositores e os promotores de valores religiosos, mas era alguém que levantasse uma estampa que fosse religiosa, era imediatamente os organizadores vinham e não deixavam. Dom Bertin viu, né? Eu estava lá. Dom Bertin viu. É uma testemunha ocular disso. Agora eu pergunto o seguinte:
isto tem ou não tem todas as táticas que o comunismo sempre usou. Então vejam, para eles faz parte, para dividir o Ocidente, promover essa revolução conservadora, que restaura os valores heróicos de uma tradição renovada. Mas enfim, o que é o eurasianismo? O que faz dele uma doutrina importante na Rússia atual, com a sua gradual penetração entre as elites daquele país? Recorrendo à extensa literatura do século XX sobre geopolítica, Dugin coloca um conflito dualístico entre o atlanticismo, países do mar, e as civilizações como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e o eurasianismo, estados baseados na terra e civilizações como a Eurásia e a Rússia. Ora, aqui já vem completamente um conceito nacionalista, amplamente nacionalista, digamos assim, e que vai deformar toda essa doutrina. Porque então nós voltaríamos às teses do Hitler, por exemplo, da supremacia racial, etc. Lendo os fundamentos de geopolítica, tornamos cientes de que a geopolítica de Dugin é mística e oculta em essência. O formato das civilizações mundiais e os vetores conflitantes do desenvolvimento histórico são retratados como formatados por forças espirituais invisíveis além da compreensão do homem. Ora, Deus está para além da nossa compreensão. Mas ele, digamos assim, toda a religião católica não é incompreensível. Ela é mais do que compreensível. Ela é racional. Embora a fé esteja para além da razão, ela não é irracional, a fé, como diz São Tomás. Ela é racional. Portanto, o que é esta história toda de um misticismo indecifrável, etc.? Eu só mostro o seguinte, que nós estamos numa ofensiva muito parecida, a meu ver, numa ofensiva muito parecida com a ofensiva do nazismo. Porquê? Porque o nazismo também veio combater uma desordem. O nazismo também veio pregar contra uma decadência. O nazismo também veio pregar contra as decadências das democracias liberais, que em parte existem, ninguém está negando. Mas veio mascarando uma doutrina, e por trás vinha uma doutrina oculta, que era o que alimentava o nazismo, que era uma doutrina ocultista. A partir de 2001, Dugin, antes anónimo, tornou-se uma personalidade política famosa na Rússia com a fundação do movimento político e social Eurásia. Passava a atender inúmeras expectativas políticas voltadas para a primazia do Estado sobre o indivíduo. Portanto, vejam, é essencialmente uma concepção estatista, o Estado acima do indivíduo, portanto, um ditatorial, né? Através de uma forma que combinava autocracia, submissão ao regime e xenofobia. Seu foco não é o recurso a meios militares, porque a Rússia passa a predominar na Eurásia, mas um programa de desestabilização dos potenciais inimigos através da desinformação patrocinada pelos agentes do regime russo e seus aliados. O objetivo final é o restabelecimento do Império pós-soviético, após a capitulação de Gorbachev diante do Ocidente. A gente viu aqui a capitulação. O que sucumbiu à estratégia dos atlanticistas, particularmente os Estados Unidos da América. No enredo escrito pelos teóricos da Grande Eurásia, os russos étnicos cumprem o papel de sustentáculos de uma civilização única. Portanto, nós estamos claramente uma espécie de eleição de um povo eleito, que seriam os russos étnicos. Um povo messiânico e portador de significância pan-humana. Este povo deve funcionar como substrato étnico do novo império, o que não difere muito do que ocorrera na extinta União Soviética. Os russos, diz Dugin, são em primeiro lugar ortodoxos, russos em segundo e apenas no terceiro lugar pessoas. Vejam bem o que é a doutrina desse homem. Então, eu termino, porque já está longa a minha exposição, mas eu quero só dar um toque a respeito da diplomacia brasileira em face dessa anexação da Crimeia. Desde que começaram a acontecer as coisas na Ucrânia, o Brasil fez questão de nunca se pronunciar a respeito do caso. E isso é muito grave, porque a Ucrânia tem laços especiais com o Brasil e tem tratados especiais com o Brasil. Inclusive tem um programa conjunto aeroespacial. Depois,
um ex-chanceler sueco que esteve agora no Brasil nestes dias, disse o seguinte, perguntaram numa entrevista da Folha, perguntaram como o senhor vê o posicionamento do Brasil na crise ucraniana? Eu não vi posicionamento nenhum. Achei estranho o país se abster na votação da ONU, que condenou a anexação da Crimeia pela Rússia. Nós somos países com um interesse fundamental em uma ordem mundial baseada em regras. Não queremos ter uma ordem com países que acham que podem fazer o que querem. Ora, o Brasil está apoiando a Venezuela, que está fazendo isso. Está apoiando a Rússia, que está fazendo isso. Portanto, o Brasil está ajudando, infelizmente, o governo... Eu não digo o Brasil, o governo do PT, porque o ministro Rubens Barbosa, o ex-embaixador Rubens Barbosa, há poucos dias escreveu um artigo no Estado de São Paulo dizendo isso mesmo, que a diplomacia brasileira está sendo achincalhada pelo PT e que o PT agora decidiu dar os últimos rumos e não mais ser o Itamaraty a dar os rumos da política externa do Brasil. O Marco Aurélio Garcia, etc. Bom, então, o que ele diz aqui é o seguinte, no fundo, o governo brasileiro está apoiando uma desordem internacional. Lembrem-se que quando foi o caso do Iraque, os representantes do Itamaraty só falavam de multilateralismo. Onde é que está o multilateralismo aqui? Não existe. Portanto, eu acho o seguinte, e é preciso não esquecer que logo após a Copa haverá em Fortaleza uma cúpula dos BRICS que o Putin usará para ter mais apoio à sua posição, se até lá ele não tiver invadido a Ucrânia. Qual é que vai ser a posição da diplomacia brasileira? Vejam como de repente esse problema todo cai no Brasil. E pronto, eu termino por aqui. Proibiu o Itamaraty pronunciar para pretexto, não prejudicar a reunião de Fortaleza. A reunião de Fortaleza. E tem todos os BRICS, que são todos do Putin. Exatamente. E sobretudo, o Putin vai usar isso como para ser o verdade. Vai ser a grande verdade. Bem, eu acho que já enfarei a cabeça dos senhores com coisas demais. Haveria muita outra coisa a dizer, mas eu termino. Apenas para não dizer que está falando de coisas. A apreensão que está causando no mundo ex-soviético essa invasão da Ucrânia foi constatada porque eu tive a honra de acompanhar os bispos da Lituânia, 3 bispos que estiveram aí no Rio de Janeiro da Jornada da Juventude, e mais 3 sacerdotes que vieram também. E agora, há um mês atrás, veio um outro bispo, um 4º bispo, veio visitar o Brasil, porque não tinha tido oportunidade de estar naquela ocasião aqui. Não tinha sido invadida a Crimeia, e eu acompanhei aqui em São Paulo, aqui, etc., antes de viajar, e ele disse que a grande preocupação na Lituânia era exatamente de que estavam a 80 quilômetros da fronteira russa, e eles estavam preocupadíssimos com a eventual anexação da Crimeia e a Rússia estender também o domínio sobre os países bálticos e a Lituânia também. Agora, foi bom ter levantado isso pelo seguinte, porque eu tenho 2 notas finais sobre isso. Mas então, o Putin não é o protetor dos cristãos? Ele não foi defender os cristãos, por exemplo, na Síria? Na realidade é o seguinte, ele defendeu os ortodoxos na Síria. O que é um pouco diferente de defender os cristãos. Ele tinha uma colónia ortodoxa e para o prestígio dele diante da igreja ortodoxa, ele tinha que tomar essa posição. Mas há 2 fatos muito importantes. O metropolita Hilarion, que é presidente para as relações eclesiásticas externas do Patriarcado de Moscou, da Igreja Ortodoxa, atacou violentamente os católicos ucranianos, dizendo que eles estão se imiscuindo na política. Bom, estão se imiscuindo na política do país deles, não é? Mas o sujeito que é russo acha-se no direito de fazer isso. Vejam, portanto, como essa proteção dos cristãos não é uma proteção dos cristãos. É da Igreja Ortodoxa submetida ao Patriarcado de Moscou que faz pandan com o projeto do Putin. E que os católicos estão tomando posições claras num conflito civil. O que é que ele tem a ver com isso? Bom, depois, é bom saber que o próprio Patriarcado de Kiev, que é um patriarcado da Igreja Ortodoxa que é separado de Moscou, se opõe a isso e se opõe à doutrina Putin, e mesmo ortodoxos ucranianos ligados ao Patriarcado de Moscou se opõem também. Bom, mas agora um dado mais importante. A Igreja Greco-Católica Ucraniana
que tinha uma presença importante na Crimeia, no dia a seguir a que a Crimeia tenha sido anexada, começou a ser perseguida violentamente pelo Putin. Esse é o defensor dos cristãos. Eles passaram a torturar padres, etc. Foram pegar, por exemplo, um capelão naval da base de Sebastopol, que era católico, o pegaram, torturaram, etc. Então, e há uma denúncia da Igreja Greco-Católica Ucraniana na Crimeia dizendo que eles estão sendo altamente perseguidos pelo Putin. Portanto, vejam que essa história de defensor dos cristãos é uma mentira. Bom, agora quase um fait divers. Não sei se acompanharam as notícias, mas a Crimeia está um verdadeiro caos. Um caos. Não há bancos, não há nada. Tudo fechou. Porquê? Porque os russos vieram, não sabem tomar conta daquela região. Está um caos. Se a pessoa precisa ir a um organismo público para pedir um documento, a senha já vai no 4.500 e não sei quantos. Então você tem que esperar meses para ser atendido. Está um caos total. Sabem qual foi o projeto? O grande moralista Vladimir Putin, o Carlos Magno dos valores cristãos. Sabem qual foi o projeto de lei que Putin mandou à Duma da Rússia para transformar a Crimeia? Em Las Vegas. A Las Vegas da Rússia. Então, trazer os cassinos todos para a Crimeia. Esse é que é o grande moralizador e que as pessoas, que os ingênuos do Ocidente estão chamando de Carlos Magno da moralização e dos valores ocidentais. Senhor Sepúlveda, uma pergunta então, só porque eu acho que é um aspecto importante e eu sei que, evidentemente, o senhor já fez uma exposição longa, mas eu acho que ninguém é melhor do que o senhor para acrescentar algo sobre isso. Gostaria que o senhor comentasse qual é o nível de organização dos grupos católicos na Ucrânia para efeito dessa resistência contra a ingerência russa, por um lado, e, por outro lado, qual é a postura que o Vaticano tem adotado. Olha, eu, sobre propriamente a organização deles, eu não sei dizer muito bem. Mas o que é fato é o seguinte: uma análise externa dos acontecimentos mostra que os católicos têm, apesar de não serem a maioria na Ucrânia, têm uma posição muito importante. Historicamente falando, já a tinham. Porquê? Porque eles foram grandes vítimas da perseguição soviética. Porque a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou os ajudou a perseguir, e quando eles se libertaram da União Soviética, eles foram atrás dos ortodoxos para ajustar as contas. Depois o seguinte: infelizmente, com a política surgida depois do Concílio Vaticano II de ecumenismo, o Vaticano tentou convencer esses católicos a passarem para a Igreja Ortodoxa, porque assim manteriam a unidade que havia nesses países. E eles não aceitaram isso. E agora, exatamente esta notícia que eu estava lendo do metropolita Hilarion, o que é que ele diz? Que o metropolita Hilarion foi protestar junto ao Vaticano contra os católicos ucranianos. Portanto, sentindo-se apoiado pelo Vaticano no seu protesto contra os católicos ucranianos. Mas que a resposta do Vaticano foi o seguinte: não podemos fazer nada porque eles não nos obedecem. Essa foi a resposta oficial do Vaticano. Agora, o que é que isso quer dizer? Porque o Hilarion dizia que isso prejudicava todas as políticas ecuménicas. Infelizmente, as políticas ecuménicas nunca foram vantajosas para a Igreja Católica, foram sempre desvantajosas. Essa é a minha opinião. Mas a resposta que ele recebeu do Vaticano foi essa. Sr. Sepúlveda, por gentileza, o presidente da Rússia, o Sr. Putin, visitou o Vaticano, acho que por 2 vezes, no pontificado do Papa, acho que João Paulo II, o Bento XVI, e agora, recentemente. Qual foi a relação que ele teve pessoalmente com os papas que ele visitou? Como ele se comportou com suas santidades? De forma desrespeitosa? Não, eu acho que ele fez uma coisa perfeita. Ele fez da ida ao Vaticano uma coisa de propaganda para ele. Eu li uma notícia vindo de fontes próximas das nossas, que ele foi desrespeitoso com os papas.
no modo de cumprimentá-lo, no modo de se apresentar. Eu, sinceramente, não vi nenhuma notícia nesse sentido. E acho que não seria a coisa mais inteligente da parte do Putin. Porque o que ele precisa é exatamente ganhar cidadania no Ocidente. E se ele se apresenta como um herói de defesa dos cristãos, ele precisa, no Vaticano, se portar da melhor maneira. Quer dizer, não tenho nenhuma informação que fale de um desrespeito em relação aos sumos pontífices. Não. Diga, doutor. Um aspecto que seria interessante lembrar é o seguinte: os países bálticos, como sempre a política da Rússia, da União Soviética, foi infiltrar os países que eles dominaram para depois dar esse pretexto. Foi isso que fizeram nos países bálticos. Na Estônia, eles conseguiram 50% de russificação. Na Letônia, praticamente estão 45%. Apenas a pequena Lituânia, que é católica, onde houve guerrilha até a década de 60, só 5%. Porque são católicos que resistiram. Isso, portanto, mostra é uma política russa de infiltrar as populações para depois assambarcar. E é o que eles fizeram na Ucrânia, e agora, em nome desse princípio, não. Essa região, na maioria, é russa. Quer dizer, é uma coisa... Outra essa ideia que convém gravar é o seguinte: o Dugin é o Rasputin do Putin. Memorizar a questão assim, ele é a eminência parda, é o teórico, digamos, é o Goebbels, ou mais aquele do Hitler, que era o ideólogo do Hitler, que é aquele, como é que chama aquele? Horbiger. Não é? Horbiger. Enfim, eu não recordo, mas era o ideólogo que era toda uma seita. Himmler. A seita Himmler. Não é Himmler, não. Era a seita de Tull que dominava por trás do Hitler, que é uma seita. Aí o Dugin também é uma seita. E a Eurásia é uma seita. Bom, e a última ideia é o seguinte: a questão da Crimeia, veja como ele quer fazer Crimeia uma Las Vegas. A Las Vegas é conhecida nos Estados Unidos como de Sin City, a cidade do pecado. Então, esse é o diferencial cristão, que é da Crimeia, uma região do pecado. Exatamente como Las Vegas. Uma coisa da doutrina Putin, ou Dugin, é o seguinte: a grande catástrofe do mundo, principalmente ocidental, foi a individualização. É preciso acabar com a individualização dos homens, das famílias, das regiões, dos países. E, portanto, o coletivismo é o certo. Foi absoluto. Exatamente, o coletivismo socialista é o certo. Desde uma espécie de seita. E também psicológico. E psicológico também. Dr. Paulo Santos, eu acrescentaria à minha resposta sobre os católicos uma coisa mais genérica, mas que eu li no jornal New York Times, quando aquele Thomas Woods escreveu o livro e publicou o livro sobre como a Igreja Católica construiu o Ocidente, em que ele desmonta toda a teoria de que foi o iluminismo e tal, mas que foi a Igreja Católica. O David Brooks escreveu um artigo no New York Times, ele que é um autor conservador, fazendo a análise desse livro. E ele, depois de analisar o livro, dizia o seguinte: quem quer entender a história, na realidade, tem que olhar para os católicos. Eu digo uma coisa, ele dizia no artigo, eu digo uma coisa: quem quiser entender a China, olhe para os católicos na China. Eles não são a maioria, mas eles vão decidir o futuro da China. E aqui também eu acho que é a mesma coisa que se poderia aplicar. Olhemos para os católicos da Ucrânia, da Crimeia, etc. E ali vai estar a decisão. Olhemos para os católicos na Rússia, que o Putin tem perseguido, porque nós conhecemos fatos de expulsão de bispos, de padres que faziam propaganda da mensagem de Fátima na Rússia e foram expulsos pelo Putin. Portanto, é uma perseguição aos católicos. Esse eurasianismo tem um caráter ortodoxo ligado à Igreja de Moscou. E portanto, acho que isso acrescenta algo à resposta que eu dei anteriormente ao senhor. E acho que é neles que a gente deve procurar a resposta para a decisão dos acontecimentos. Muito bem.